Estamos começando o Luxo a Mais podcast de hoje com uma presença muito especial, que é Aldo Benites, que ele é advogado e é uma pessoa que tem uma relação muito importante com o sistema de negócios do Paraguai. Aldo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim poder ter a oportunidade de comentar um pouco sobre o meu trabalho, sobre o meu país, sobre as oportunidades de negócio que tem na minha cidade, para todo esse seleto público que você tem no teu podcast. Eu queria que você contasse um pouco para o nosso espectador a sua relação, como que se iniciou essa relação para chegar nesse sistema que você tem de trabalho de negócios. Bom, a minha história é um pouco engraçada. Eu trabalhei desde o estágio no fórum. Trabalhei por 10 anos no fórum. Fui secretário de um juiz por 5 anos. E fui coordenador de tribunais de sentença. Fiz toda a carreira do judiciário. Só que chegou um determinado momento que eu entendi que eu não ia ter futuro numa carreira do judiciário. Eu não queria ser juiz, vamos falar assim. Então, eu abri um escritório de advocacia e logo nos primeiros meses de trabalho independente, eu era advogado de uma imobiliária e um empresário brasileiro chegou querendo comprar um imóvel aqui no Paraguai. Isso abriu uma porta sem eu perceber. Este empresário gostou muito do meu trabalho, me contratou como seu advogado no Paraguai e ele me falou assim: "Eu vou montar uma indústria maquiladora aqui no Paraguai e vou ter melhores preços que na China". E eu apertava a minha cabeça assim e falava: "Meu Deus, esse cara tá doido". Só que de fato aconteceu isso naquele momento, já há mais de 2 décadas atrás. Pra você ter uma ideia, a relação dólar-real era 1,70. Aí, Um real e o nosso setenta sonho de comprava volta. comprava um dólar. É. Então, de fato, ele veio de São Paulo, montou uma fábrica gigantesca. A primeira nave industrial dele tinha 14.000 metros quadrados. Imensa. E eu ajudei ele a comprar o imóvel. Com a primeira construtora ele teve problema, eu advoguei num processo, de indenização para ele. Ele conseguiu sair desse tropeço, vamos falar assim, contratou uma outra construtora, terminou a obra, montou a fábrica. Eu acompanhei o processo de instalar mais de 100 injetoras termoplásticas, um layout fabril imenso, e hoje ela é uma das maiores fábricas de plásticos do país. Eh, Isso me deu um know-how muito interessante. Quando ele me contratou, ele falou assim: "O doutor conhece a lei da maquila?" E eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha um conhecimento profundo disso. Só que eu fui um pouco arrojado, falei: "Claro!" É. E sentei para estudar a lei, tive 4 anos para aprender, porque ele teve 4 anos de obras, e fiz o passo a passo com essa empresa, da documentação migratória, a constituição da empresa, todos os alvarás para operação, para funcionamento, para importar, para exportar. Fizemos o projeto Maquila, eu fui para a matriz dele lá em São Paulo para conhecer a unidade, conhecer os processos. Foi um grande aprendizado. Realmente ele abriu muitas portas para mim. Eh, Isso principalmente porque, após eu conhecer ele, eu terminei conhecendo o tributarista dele, o contador dele. Essas pessoas vieram para o Paraguai conhecer a loucura que o cliente deles estava fazendo, a loucura que era uma loucura do bem, uma loucura Claro. fantástica, uma loucura que resultou e funcionou. Ele foi um disruptor, apostou na Maquila num momento que ainda era muito novo. Isso, estamos falando de 2005, apenas 5 anos depois da lei ser regulamentada. Era uma das primeiras indústrias. Eh, e assim, pelo boca a boca, por indicação deles, eu fui, adquirindo novos clientes. E aí apareceu uma fábrica de cosméticos, uma fábrica de autopeças, uma fábrica de confecção, e assim sucessivamente. Eu hoje posso falar que eu estou há 2 décadas fazendo maquila. Eu tenho uma carteira de clientes, eh, que praticamente está em todos os segmentos. Eh Em algum dado momento, fazendo números, eu
me deparei com o privilégio de poder falar que eu já ajudei a criar mais de 5.000 empregos na minha cidade, Isso é de uma maravilhoso. maneira direta. O a minha sogra usa um termo que eu adotei para mim, que é o capital de graça. Eu gosto de falar que esse é um salário moral. Sim, Poder falar que sem ser político, sem ter intenções de ser político, criar empregos numa cidade que tem uma roda econômica tão importante como é o comércio, e criar empregos numa outra roda econômica que ela vem complementar as outras rodas econômicas da cidade, é um privilégio que eu tenho que eh, faz com que eu possa deitar e colocar a cabeça na almofada com muita paz. muita coisa bacana que você falou, e aí a gente vai trazer duas informações. Primeiro, eu quero que daqui a pouco você explique efetivamente como funciona a Maquila, Uhum, ok. porque existe um volume de empresas brasileiras que tem muita curiosidade, mas fica na dúvida, porque, como você falou do seu primeiro cliente. Sim. E outro ponto que eu gostaria de comentar é assim: é, eu costumo dizer assim, você falou que naquele momento você falou, sim, entendo tudo de Maquila. E eu conheço alguns empresários e muitos empresários que quando a gente conversa, eles falam assim, muitas vezes me chamam para fazer alguma coisa, eu nem sei o que é, mas eu vou pesquisar, aprender a fazer. Então isso é um empreendedorismo muito positivo da sua parte. E outra coisa, você já teve uma bomba na mão, que foi um negócio grande, né, extremamente intenso para trazer para cá, o que fez com que você pesquisasse a fundo. Sim. Então, assim, ponto para você, meus parabéns pela iniciativa, mais um ponto pelo português maravilhoso que você fala, que é impecável, e aí eu gostaria então que você entrasse nessa questão da Maquila especificamente. Bom, e exatamente foi isso que o empresário falou, que ele estava chegando de Assunção, tinha conversado com as autoridades, ele já tinha uma noção do que era a lei da maquila pelas indicações do Conselho da Maquila, do Ministério da Indústria, do próprio presidente da República, só que ninguém falava português lá em Assunção. E eu conseguia explicar a minha legislação no idioma dele, porque de contratos eu entendia, a legislação, eu sou advogado desde o ano 99, então lá no ano 2005 eu já tinha uma bagagem e conhecia processos de contratos. Para você ter uma ideia, no fórum eu trabalhava com 1.400 processos por ano. Então, eu Muito. tinha muita experiência na vara civil, que era a vara de contratos, a vara que ele precisava, o fórum que ele precisava de atuação do advogado dele. E a Maquila, no quarto ano, eu tive esses 4 anos de gap para virar um especialista nisso fazendo. Eu aprendi a Maquila fazendo Isso é ela muito bacana. neste projeto. Foi um laboratório, basicamente. E eu vejo assim que a Maquila ela é disruptiva. Você tem os empregos diretos gerados pela Maquila, mas ela gera empregos indiretos e induzidos no Sim, comércio, porque finalmente as maquilas elas geram empregos indiretos com as prestadoras de serviço para elas, mas gera empregos induzidos porque esse dinheiro está sendo gasto, por exemplo, nesta loja ou numa claro. farmácia. Então ela dinamiza o comércio também. Então, eu vejo que a Maquila, ela é uma bomba atômica que cai numa cidade e uma bomba atômica do bem, porque ela derrama na economia pelo menos o triplo do que ela está gerando. Maquila, basicamente, ela é um regime tributário. Certo. Ela nada mais é do que um regime tributário. O regime tributário preferencial, onde você paga 1% de tributo único a troco de gerar emprego. 1%. Isso é muito importante, esse número, que a Exato. gente deixe registrado isso. 1%. Quando você pensa no Brasil, você pensa IPI, PIS, COFINS, ICMS, imposto de renda e um emaranhado desse manicômio tributário que vocês Sim, têm. nesse momento os empresários já começam a tirar até o ar E nesse agora estamos escutando falar do IVA sim, e de um IVA dual ou duplo. é, Eu, sinceramente, eu preciso morrer e nascer de novo para entender o tributário do Brasil, porque é bem complexo. muito. No Paraguai, se você investe para fazer o manufaturamento, a transformação, a produção industrial, você vai ter um regime tributário onde você vai pagar um imposto simbólico, um tributo único de 1%.
Isso a troco de gerar emprego. Claro. E esse emprego gerado gera os outros empregos que eu mencionava, os indiretos e os induzidos. Então, isso vai gerar imposto de renda, isso vai gerar IVA, isso vai derramar na economia, vai aquecer a economia, como de fato está acontecendo. Se você olhar no mapa a localização das maquiladoras, o entorno dessas maquiladoras está aquecido, está aumentando o número de loteamento, está aumentando o número de obras, está Sim. aumentando o número de postos de gasolina, de supermercado, farmácia, está gerando uma economia. Teve uma vez que eu me emocionei, e eu não tenho vergonha de falar que eu estava saindo de uma maquiladora e era bem no horário da saída do povo que estava nesse turno. E tinha uma fila de gente esperando eles, e eu não entendi primeiramente o que estava acontecendo. Só depois que eu fui perceber que todos eles eram vendedores. Tinha cara vendendo chip de celular, tinha cara vendendo Ah, que moto, ótimo. tinha cara vendendo eletrodoméstico, móveis, roupa. Por quê? Porque esse povo que estava saindo da maquiladora é um povo que tem dinheiro. Sim. Tem dinheiro, Salário salário garantido. fixo, salário Sim. garantido. Então, e aí caí na conta do quanto que isso estava dinamizando a economia. E é fantástico. Para mim eu volto a falar, é o meu salário moral. E hoje, por exemplo, uma empresa que decide entender se vai vir para cá ou não, como que ela deve proceder? Bom, o primeiro passo é entender a viabilidade do projeto. Nem todo projeto industrial no Brasil, ele é viável no Paraguai. Entendo. Temos que entender algumas variáveis do processo de industrialização para entender se é viável ou não você industrializar no Paraguai para vender no Brasil. Porque você tem, numa análise SWOT, uma análise de fortalezas e oportunidades, debilidades e ameaças, você vai ter aí a situação de, se bem é verdade, você vai passar a pagar um tributo único de 1%, por outro lado, você vai ter uma distância a vencer e vai ter com isto um aumento do seu custo logístico. Então, se você tem um produto com uma cubagem muito grande e um valor agregado muito baixo, provavelmente o teu produto não vai ter condições de ser produzido no Paraguai e chegar finalmente no teu mercado de consumo com um preço competitivo. O teu o teu definidor vai ser aquele bottom line, a Sim. linha final de quanto custa o teu produto lá na ponta de vendas, no teu mercado de consumo, seja ele São Paulo ou o mundo, porque a maquila, lembremos que a maquila é um regime tributário preferencial para fabricar para qualquer lugar do mundo, não só para o Brasil. Isso é muito importante. Eh, bom, falando isto, nós temos que entender que estamos falando de importar matérias-primas de qualquer lugar do mundo, seja ele do Brasil, do Mercosul, da Ásia, ou da Europa, ou de onde for, para industrializar ele no Paraguai. Essa matéria-prima ela entra com suspensão tributária, ela não tributa. Toda matéria-prima que entra, ela não paga nada de imposto de importação. O que já é chocante para o empresário brasileiro, porque qualquer coisa que chega ao Brasil é extremamente taxada. Qualquer matéria-prima. Qualquer. Na verdade, grande parte da matéria-prima do Brasil ela é tributada na entrada. Sim. Tem algumas exceções que são zero de imposto de importação, mas é a exceção à regra. Na maquila, 100% das matérias-primas de qualquer lugar do mundo não tributam na entrada. Ela é suspensa e ela é suspensa por até 2 anos. Você tem um prazo de 2 anos para transformar e reexportar. Ok. Na reexportação, você vai emitir uma nota fiscal, é uma invoice, e lá vai estar destacado 1% de tributo único. Isso é a maquila. A maquila não tem outras condições, vamos falar assim. Muita gente confunde as regras de origem do Mercosul com a maquila. Sim. E Entendo. aí eu preciso fazer uma observação bem importante. Na maquila não existe requisito mínimo de investimento, requisito mínimo de colaboradores, requisito mínimo de percentual de valor agregado, requisito mínimo de processo produtivo. A maquila não tem nenhum parâmetro
mínimo ou máximo. Isso é muito importante destacar, porque sempre estou ouvindo empresário falar: Peraí, mas na maquila não tem aquela história do 60-40 ou do 40-60?" Pois é importante o que você falou. Inclusive, muita gente que conversa comigo sobre o fato da maquila fala assim: porque tem que gerar não sei quantas dezenas de emprego. Porque o 60-40. E isso é uma falta de informação que acaba deixando as pessoas sem estar presente. Quem está presente está fazendo grandes negócios aqui no O que Paraguai. acontece, Prado, é o seguinte: nós usamos a concatenação de legislações. Usufruímos do melhor que o Paraguai tem para otimizar e equalizar essa produção no Paraguai para gerar uma elusão tributária. Certo. Sem precisar evadir o tributo, você elude o tributo. Sim. Por exemplo, eu consigo usar a Lei 6090, que é uma lei de investimento, uma lei de atração de investimentos para o Paraguai, e vir com todas as máquinas isentas de imposto. Qualquer maquinário, ele não é suspenso, ele é diretamente isento. Existe essa diferença entre isenção E e suspensão. suspensão. Claro. A maquila permite que eu importe máquinas, claro, sim, suspensas de tributo. Só que essa suspensão, ela requer de uma apólice de seguro de fiel cumprimento para você garantir a suspensão tributária pelo tempo que você está suspenso. Na 6090, você diretamente foi isento desse imposto per se e para sempre. Você diretamente não vai pagar o imposto porque já está isento e não vai pagar nem a apólice. Então não tem mais aquele custo anual de você renovar essa apólice. E quando estamos falando de máquinas, estamos falando às vezes de valores expressivos. Claro, existem máquinas de montagem que são absurdamente caras, que é um investimento absurdo, porque a empresa tem que pensar duas vezes se vai investir ou não. Né? Eu vou lhe dar um exemplo muito simples, fazendo conta de padeiro. Se você está trazendo uma fábrica de 10 milhões de dólares, se você precisar pagar só o IVA na entrada, está pagando 10%, 1 milhão de dólares. Esses 1 milhão de dólares, na maquila, você teria que suspender esse tributo. No 6090, você diretamente é isento desses 1 milhão de dólares de Isso imposto. já é um diferencial, porque ele pode pegar esse 1 milhão de dólares e investir em outra coisa. Exatamente. Voltando ao exemplo, nós entramos com matérias-primas suspensas de tributo, máquinas com isenção de tributos. Na maquila, você emite nota fiscal com o tributo de 1%. Só que aí não termina as vantagens do Paraguai. O Paraguai ainda tem uma vantagem extra, que é o certificado de origem Made in Paraguai Mercosul, que se você atingir a regra de origem, você consegue entrar no Brasil isento de imposto de importação, porque você cumpriu as regras de origem do Mercosul, que estão atreladas ao Tratado do Mercosul, não estão na maquila. E aí que entra a história do 60-40. Então, hoje, o Acordo Complementar Econômico 5 e o Acordo Complementar Econômico 6, que são do ano passado, estabelecem as novas regras de origem do Mercosul, que vão definir qual a regra de origem por NCM de produto. Então, se eu vou fazer, por exemplo, este microfone, eu vou precisar saber a nomenclatura comum do Mercosul, o número do NCM deste Sim, produto, entendo totalmente. para você poder definir qual a regra de origem para atingir ou superar e, com isto, fazer um microfone made in Paraguai Mercosul que seja isento de imposto de importação no Brasil. Então, a gente tem aí duas coisas importantes. Primeiro, é necessário um suporte aqui no Paraguai de quem realmente entenda como fazer para que isso seja feito da maneira correta, que leis paraguaias são diferentes das leis brasileiras. Outra coisa que me chama muito a atenção a Maquila é o fato de que existe uma possibilidade de geração de empregos muito grande no próprio Paraguai. A mão de obra do Paraguai é muito aberta ao aprendizado, ao treinamento e ao conceito novo. E mais uma coisa positiva, muitas dessas empresas podem trazer seus brasileiros para viver aqui, porque hoje é uma realidade muito positiva viver no Paraguai. Exatamente. Bom, o Paraguai é um país que ele é aberto à migração. No Paraguai, nós tradicionalmente recebemos
muitos migrantes, coreanos, espanhóis, alemães, italianos, bielorrussos, polacos, eh, argentinos e principalmente brasileiros. Eu acredito que no mundo inteiro, provavelmente Estados Unidos, Portugal e Japão, e provavelmente depois já está o Paraguai. É um dos países que mais recebe brasileiros no mundo. A comunidade de brasileiros aqui no Paraguai, ela é significativa, é importante. A Maquila, ela exige que a pessoa que seja contratada tenha a documentação em dia, a documentação ou paraguaia ou a documentação migrante Sim. em dia, para você estar, vamos falar assim, com carteira assinada, com o IPS em dia. Você precisa estar registrado como empregado da empresa. Para isto, um brasileiro perfeitamente pode fazer a documentação migratória, regularizar a sua situação no Paraguai e ser um funcionário de uma maquiladora. A minha experiência ao longo destes 20 anos trabalhando com maquila diz que eh, a mão de obra paraguaia ela é excelente. Todos os meus clientes falam que o paraguaio ele é uma pessoa dócil, Sim. dúctil, maleável, que pode ser treinada tranquilamente, não tem restrições a ser treinada. Ao contrário, gosta de aprender. Eh, Logicamente que a obrigação da empresa de fazer a parte dela, de colocar condições mínimas para o colaborador se sentir acolhido, se sentir bem no trabalho, de se sentir remunerado de uma maneira adequada, é uma obrigação da empresa e é uma situação que nós não podemos não podemos obviar. Tive cases de empresas que montaram centros de treinamento com brasileiros aqui. Tive cases de empresas brasileiras que levaram times de paraguaios para serem treinados nas matrizes. Cada situação é uma situação. O que é inegável é que nós temos, sim, devemos reconhecer, ainda uma deficiência de mão de obra profissional, qualificada, disponível em número suficiente. Mas que está disponível a aprender, como você falou, né? Só que quando a empresa percebe que ela pode assumir esse processo de treinamento e com isto gerar a mão de obra qualificada para si, específica, especializada para o processo produtivo dela, a coisa funciona. E vou citar alguns cases já emblemáticos e conhecidos, como o case da Lunelli, que já tem uma escola têxtil dentro da Sim. empresa, a Lupo, que está chegando agora, que está fazendo esse processo de treinamento da mão de obra que vai precisar quando ela terminar de montar a operação. Ela já está se adiantando, está gerando uma mão de obra qualificada dentro da empresa e dentro do Serviço Nacional de Promoção Profissional, o SNPP, que acolheu máquinas e processos de treinamento dentro de um instituto técnico do governo a custo zero para a empresa. E você sabe que o caso da Lupo estar vindo para o Paraguai causou um impacto positivo muito grande no Brasil, gerou uma Sim, repercussão imensa. sim, sim. Existe, eh, eu brincava nesses dias que eh, neste novo governo, este ano, por incrível que pareça, no dia 2 de janeiro, meu telefone começou a tocar pessoas querendo entender melhor sobre a maquila e falando que estavam querendo entender se vale a pena ou não vir para o Paraguai. Normalmente, meu telefone tocava depois do carnaval. Este ano, a coisa está bem mais aquecida e eu acredito que é um dos disparadores é o Case Loop. Isso é fato. Outra coisa importante que eu acho que a gente deveria sempre deixar claro é que, ao longo dos anos, o Brasil não parece, mas sempre foi muito fechado em termos de negócios internacionais. E aí, o empresário brasileiro tem descoberto que ele pode se tornar internacional sem ter que ir muito longe, né? E o Paraguai se tornou essa experiência positiva e tem trazido grandes negócios, inclusive para o Paraguai, porque quando você traz esse volume, como você falou, de novas empresas,
de novas tecnologias, de uma relação diferente, porque assim, eu falo por mim. Quando você comentou desse volume de etnias aqui, mesmo eu que sou de São Paulo, que a gente tem acesso a gente do mundo inteiro, não é igual aqui que você tem acesso aos seus vizinhos. O vizinho do meu da direita é da Coreia, o da esquerda é paraguaio, o da frente é argentino, o outro é árabe. É muito legal isso. Então a gente se integra muito rapidamente com as comunidades, né? Sim, esse crisol de culturas, aqui ele é mais próximo, parece. Nós somos uma cidade, se bem ela é cosmopolita, como estamos falando, ela ainda é uma cidade pequena e uma cidade muito nova. A Cidade do Leste tem 62 anos, é muito Sim. nova. Que, eu acredito que isso também é um fator determinante. Somos apenas 300.000 habitantes, então existe sim essa proximidade maior com quem está do lado. O colégio, ontem à noite no colégio dos meus filhos foi a inauguração das Olimpíadas e tinha coreanos, japoneses, chineses, árabes lá. É quase que uma mini ONU, É isso. porque você vê pessoas do mundo inteiro interagindo aqui na nossa cidade. E isso bastante bacana. E com relação, voltando ao assunto da maquila, eu vejo assim que existe sim mão de obra, ela está disponível, ela pode ser treinada, ela é facilmente treinável. Nós temos provas vivas e temos números que demonstram que a qualidade e a velocidade dos colaboradores, ela é excelente, comparativamente falando com o Brasil, não deixa nada a desejar, só que depende do investimento da empresa de gerar essa mão de obra Claro, qualificada com com a mão de certeza. obra disponível que existe aqui. E existem situações que podem ser exploradas e aproveitadas, como o case do SNPP, o Serviço Nacional de Promoção Profissional, que eu te mencionava, que já tenho várias situações exploradas com eles, como o case da Coteminas, como o case da Viposa, que nós fizemos uma escola de costura de cabedais de botas de couro e exportamos para a Alemanha e para a Holanda a partir do Paraguai no regime da maquila. Que bacana. A Lunelli, que tem uma escola têxtil, está fazendo tecidos no Paraguai, numa cidade que não tinha expertise nenhuma de fazer tecidos, e hoje ela é uma das que está fazendo tecidos, porque todas as outras viram isto como uma oportunidade viável e vieram para cá tentar replicar esses cases. Eu particularmente acho que quem vier agora, quanto antes vier, vai se beneficiar muito nesse período de instalação no local, que logo, logo a gente já está com a segunda ponte funcionando. Então, assim, e ainda tem a transoceânica, né? Que Uhum. é uma revolução imensa que está acontecendo, que vai ser benefício para o Brasil, benefício para o Paraguai. E aí, meio que você muda um pouco o eixo do negócio internacional, porque você facilita muito mais a chegada dos produtos aqui e você entra de maneira correta e definitiva para o Brasil e para o mundo inteiro, né? Eu gosto muito de escutar sobre a política do Brasil. Eu ouvi há um tempo atrás um podcast onde foi entrevistado o ex-ministro de vocês, o Guedes. Ele falava da transoceânica com muito entusiasmo, porque ele já conseguia vislumbrar as economias de tempo, de transit time, de produtos que estariam saindo do Brasil e indo para a Ásia e vice-versa. Exato. E nós vamos estar interligados a essa estrada aqui perto. Então eu vejo que, de fato, sim, a transoceânica vai ser disruptiva, vai mudar o eixo da logística. E aí é um detalhe interessante, né? Hoje existem 320 indústrias maquiladoras no Paraguai. A metade está aqui no Alto Paraná. A metade das indústrias É maquiladoras muita do gente Paraguai aqui. está aqui. Se você colocar 4 ou 5 estados principais do Paraguai, elas não têm o número de maquiladoras que um estado do Paraguai tem, que é o Alto Paraná, onde está a Cidade del Este e o cone urbano, Sim. Mingaguaçu, Hernandarias, Cedrales, Cidade del Este, Santa Rita. Esta região aqui do Alto Paraná, ela é a que ela detenta o maior número de indústrias,
pela proximidade do Brasil, a logística de saída dos produtos ela é mais curta e existe já hoje sim um mini microclima, um mini ecossistema de prestadores de serviços e de produtos próprios para indústrias maquiladoras. Isso é tão especial, porque, por exemplo, quando a gente pensa aqui na região de Ciudad del Este, essa tríplice fronteira, as pessoas automaticamente pensam no comércio maravilhoso que tem aqui e que só cresce, só se estrutura. Mas aí a região deu um segundo passo, que ela é comércio e indústria agora também, né? Sim, E prestação de serviços também, ou seja, são três bases do triângulo que fazem uma geração de empregos muito, muito expressiva. exatamente. Hoje podemos falar que toda a questão da cadeia logística de transportadoras, despachantes aduaneiros, contadores, engenheiros para a manutenção de máquinas, engenheiros elétricos para a instalação da elétrica, da hidráulica, da pneumática, especialistas em caldeiras, todo esse time, entre aspas, de profissionais multidisciplinar que precisa estar perto para responder necessidades de indústrias, hoje está se fortalecendo aqui na região por conta de uma nova roda econômica que não é o comércio, que é a indústria, e que está dinamizando essa prestação de serviços também. E o bom é que isso reflete já imediatamente em Foz do Iguaçu, na região, positivamente para a Argentina também, que eu acho que ainda vai aprender muito com esse sistema todo de relação Brasil-Paraguai e que a gente precisa muito da Argentina também como parceiro. E eu sempre costumo dizer isso. Esse aquecimento que está acontecendo aqui no Paraguai tem sido muito importante para a economia brasileira, né? Uhum. É como se tivéssemos realmente, como não? Realmente um parceiro definitivo do Brasil, né? O Paraguai. Nós temos uma simbiose, tá? Isso. Existimos existe uma coexistência, obrigatória que favorece nós 2. Eu posso até citar o nome como um botão de amostra. Eu tenho um taxista em Foz do Iguaçu que traz empresários do Brasil para cá, porque eles pegam um voo até Foz do Iguaçu e eles precisam vir para cá. Claro. Este taxista está tendo a sua economia em Foz do Iguaçu aquecida porque existe uma indústria aqui no Paraguai. Sim. Existe a hotelaria em Foz, existe a gastronomia em Foz, que estão recebendo dinheiro de empresários brasileiros que estão investindo no Paraguai também. Ou seja, esse derrame na economia é na tríplice fronteira. Não é só em Ciudad del Este, inclusive na tríplice fronteira. Eu, eu brinco assim que aconteceu comigo uma vez que eu tomei café da manhã em Foz do Iguaçu, almocei em Ciudad del Este e jantei em Porto Iguaçu. Gente, olha, a minha esposa fala isso para todo mundo. É exatamente isso que a gente já fez várias vezes. É uma experiência única. Você começar o dia dessa forma e você passa por 3 países. Eu recomendo. Olha, ele falou uma coisa que eu já deixei de falar aqui várias vezes, e isso é real. Você Sim, vai ter esse tempo todo. Ainda se quiser voltar para cá, até às 10 horas da noite a Newzone está aberta para fazer mais compras ainda, o que é mais legal. eu estava falando, um empresário que estava fazendo a prospecção, ele estava hospedado em Foz do Iguaçu, fui tomar café da manhã com ele no hotel, viemos para Ciudad del Este, eu mostrei para ele a minha cidade, potenciais prestadores de serviço, potenciais localizações para a indústria dele, sentamos no escritório para conversar sobre maquila, almoçamos no Paraguai, e à noite a gente foi beber um vinho e jantar em Porto Iguaçu para depois ele pernoitar de novo no Brasil. Ou seja, o que eu estou querendo posicionar é que a Maquila dinamiza não só Ciudad del Este, dinamiza toda a Tríplice Fronteira. E ela é um derrame positivo não só no segmento industrial, também no segmento de turismo, Claro, também no segmento comercial. é muito especial isso. Eu quero muito que você volte mais vezes para a gente conversar mais um montão. Obrigado. Eh, essa sua atitude, esse seu posicionamento profissional tem sido muito positivo em relação aos resultados do Paraguai com a Maquila.
E para mim foi um privilégio ter você aqui com a Muito gente obrigado. hoje e vamos falar muito mais sobre isso. Sim, eu convido o empresário brasileiro que estiver escutando este podcast ou estiver nos vendo, a pensar nessa reengenharia tributária, para voltar a ser competitivos. O Paraguai, oferece essa plataforma para ela, uma redução de custo, voltar a ter, preço, voltar a ter a possibilidade de apontar a novos mercados, apontar a internacionalização, não só da sua produção, mas também das suas vendas, e colocar assim os ovos em vários cestos, não só o cesto das vendas locais no Brasil em reais, mas sim pensar em vendas para o mundo inteiro em dólares. O Paraguai tem essa vantagem de ter a moeda dólar como moeda oficial também. Eu tenho conta em dólar e conta em guaranis. E como eu, qualquer empresário, qualquer empresa estrangeira ou maquiladora, ela tem a sua conta em dólar, a sua conta em guarani, então ela não sofre naquele fechamento de câmbio, não sofre nos pagamentos das importações, recebe em dólar, guarda o dinheiro em dólar, ou seja, você vai ter ali benefícios mensuráveis e benefícios incomensuráveis quando você opera numa maquiladora no Paraguai. Olha, muito bacana a nossa conversa de hoje, fiquei muito feliz. Você é empresário que deseja saber mais sobre isso, se informe, como o Aldo falou, tem que investir, tem que trazer novos negócios, tem que voltar essa coisa positiva, porque é mais positividade financeira para o Brasil, inclusive. E eu aproveito também para você deixar aqui o seu like e o seu comentário de próximos assuntos que você deseja saber sobre o Paraguai, sobre essa região maravilhosa que é a Tríplice Fronteira. E na semana que vem a gente se vê mais uma vez com o podcast Luxo a Mais.